capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. 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 Glória a Deus. Zé, eu tenho Bíblia na bolsa, viu, Zé? Estou aqui com... Tenho Bíblia a ler, hein? Vamos ler. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer milagre se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala isso para o teu irmão. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Fala para o teu irmão: precisa nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece que todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende a isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Damos liberdade ao teu Espírito para ministrar e falar aos nossos corações. Senhor, tem liberdade no nosso meio. Ó Deus amado e eterno, que o Senhor traga esta revelação através do teu Espírito sobre cada vida, que cada um possa ser edificado nesta tarde, que cada um receba, meu Deus, aquilo que precisa do Senhor, meu Deus, que haja o convencimento do Espírito Santo sobre cada vida. É o Senhor que realiza a obra em nós, ó Deus amado, e o Senhor tem livre acesso. Nesse momento nós entregamos totalmente, meu Deus, o nosso coração em obediência à tua palavra, para que o Senhor tenha liberdade de realizar todo o seu querer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão, diga assim: Espírito Santo, realiza todo o seu querer sobre a minha vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor, se assente. Glória a Deus. Irmãos, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem nos dado no decorrer desse mês, não é? Um mês de honra, de unção aumentada. Lembram-se da ceia, a maior transferência do céu para a nossa vida. E quando a gente vê o Senhor ministrando tudo isso, nós sabemos e fica tão claro que para nós recebermos tudo isso, nós precisamos ter uma vida em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra que nós acabamos de ler é uma palavra muito conhecida. Certamente que você já ouviu ela inúmeras vezes, falando aqui de Nicodemos, que era um fariseu. Fariseu, ele é um conhecedor da lei. É alguém mesmo que era perito na lei de Israel, na lei do povo, na lei de Deus ali, que conhecia, que estava apto para dirigir o povo nas suas coisas, nas suas situações. Era a pessoa do conselho mesmo, que era o aconselhador do povo e que tinha ali a credibilidade do povo para trazer da parte de Deus algo para a vida deles. E eu estou dizendo isso para vocês entenderem quem era Nicodemos. Uma pessoa muito influente, uma pessoa muito representativa,
uma pessoa influente no meio da sociedade, respeitado no meio da sociedade. Tão é verdade isso, irmãos, que ele era um seguidor anônimo de Jesus. Então, quando ele vai se encontrar com Jesus, ele sai nas escondidas, para que ele não fosse visto pelas outras pessoas, né? Para que as pessoas não fizessem mau juízo dele estar indo procurar Jesus. Afinal de contas, como é que eu vou procurar um mestre, sendo que eu sou mestre da lei, não é? Sendo que sou eu que tenho que ensinar as pessoas, e eu estou com todas essas dúvidas. Então, o texto mostra claramente uma coisa: Nicodemos não conhecia Jesus. Ele não sabia, ele sabia quem era o Jesus ali, o Jesus homem, o Jesus que vivia em Nazaré, não é? O Jesus que estava realizando as obras, mas ele não conhecia o Jesus Deus, ele não conhecia. Esse Jesus, esta revelação do Espírito Santo ainda não tinha acontecido na vida dele, amém? E o texto mostra outra coisa, irmãos, que ele tinha curiosidades para saber sobre Jesus. Os boatos estavam tantos, estava acontecendo tanta coisa, tanta perseguição nesse tempo, né, nessas circunstâncias, tanta perseguição, tanta coisa acontecendo. E aí eu vejo uma outra coisa na vida de Nicodemos. Embora fariseu, embora tudo isso não conhecia Jesus, mas ele tinha sim um espírito voltado, um espírito maleável, para que ele conhecesse a Deus, porque foi despertado nele uma curiosidade. Ele quis saber quem era Jesus de fato, ele foi atrás de Jesus, para querer saber de fato quem era o Senhor, para ele entender. Imagino eu que a cabeça dele entrou em parafuso. Afinal de contas, o texto mostra que ele era já um homem idoso. Então, ele vem de uma tradição de fariseus. Então, imagina o berço dele. Imagina toda a legalidade da lei sobre a vida dele, todo o ensinamento de geração em geração. E isso acontece com a gente, para a gente quebrar muito tabu na nossa vida, não é? Muita coisa que nós aprendemos de berço, muita coisa às vezes errada, ritualística, cerimonialística, que está sobre a nossa vida. Às vezes nós vivemos uma religião, vivemos um ritual, eu vou para a igreja, mas e de fato nós conhecemos o Senhor? Nós conhecemos Ele de fato, de viver com Ele, de andar com Ele, não é? Então, Nicodemos, ele foi despertado para isso. Eu imagino que a cabeça dele entre em parafuso. Puxa, tudo que eu aprendi até hoje, agora eu estou sendo confrontado com tudo que está acontecendo, as pessoas estão sendo curadas, estão recebendo esperança para as suas vidas, estão recebendo ânimo, não é? Tantas coisas sendo faladas, uns diziam, ele é o Messias, ele é o Messias prometido, outros diziam, não, ele não é, ele é um charlatão, e a cabeça dele, ela fica confusa, e ele vai atrás de Jesus, para querer saber quem é o Senhor, aleluia. Eu acredito que em partes, todos nós temos um pouco de Nicodemos na nossa vida, não é? Porque nós também temos uma história na nossa vida, nós também saímos de um berço, saímos de um ensinamento, e aí um dia nós somos despertados, há um confronto na nossa vida, e nós somos despertados também, para nós sabermos, conhecermos quem é o Senhor, e Ele vem com muitas dúvidas na sua cabeça. O Senhor Jesus começa a dizer para ele assim, Nicodemos, eu tenho uma coisa para te dizer, é necessário nascer de novo, se não nascer de novo, não vai herdar o reino dos céus. Então Jesus já começa dizendo isso para ele, e quando Jesus fala isso, a cabeça dele, olha a cabeça dele vai no natural, a cabeça dele vai pensar no nascimento físico, e ele talvez olha para ele, já velhinho, cabelinho branco, e ele diz assim, mas como será isso, Senhor? Será que é possível que um homem na minha idade entre de novo no ventre da sua mãe, possa nascer de novo?
E Jesus então começa a trazer o que, irmãos? A revelação daquilo. É necessário, Nicodemos, nascer da água e nascer do Espírito. Aleluia! É esse novo nascimento, não é o nascimento físico, mas é o nascimento espiritual. Que todas as pessoas que um dia levantaram as suas mãos para o Senhor precisam provar, irmãos. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E ninguém vem, veja que ele fala vem, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, o novo nascimento é em Cristo Jesus. E precisamos nascer da água, que tem um primeiro aspecto aqui, amém? Nascer da água e nascer do Espírito, um primeiro aspecto, que é o que? Nós cumprirmos as ordenanças. As ordenanças do quê? De nós realmente nos batizarmos nas águas, de realmente nós descermos as águas do batismo, é cumprir uma ordenança. Pastora, batismo salva? Não, mas a ausência do batismo pode comprometer a minha salvação. Digamos que eu passo na igreja a minha vida toda, nunca quis me batizar, e parto sem me batizar, isso pode comprometer a minha salvação, amém? Mas a salvação, mas o batismo, uma vez praticado, eu estou dizendo às pessoas que eu pertenço a um Senhor, que eu pertenço a Deus, amém? Que a minha vida foi regenerada, que eu morri para o mundo, que eu fui sepultado nas águas do batismo e que eu me levantei nessas águas, uma nova pessoa para viver com o Senhor, amém? E ele fala da água, mas ele também fala do Espírito. É necessário nascer da água e nascer do Espírito. E o que é isso, irmãos? Amém? Quando eu cumpro as coisas físicas, porque o batismo, ele é algo físico, é algo que eu vou fazer aqui, que todo mundo vai ver. Mas a questão do Espírito é uma questão praticamente invisível, que ela começa a acontecer dentro de nós. Ela começa a ser visível quando eu começo a dar frutos, quando eu começo a frutificar, quando a minha vida, ela vai sendo transformada, Deus vai mudando a minha vida de dentro para fora, amém? Porque agora eu tenho uma vida conduzida pelo Espírito Santo e eu não sou mais a mesma pessoa, amém? Então o Senhor, Ele passa o quê? A conduzir a nossa vida. Veja, Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu preciso conduzir a tua vida. Eu preciso conduzir a tua vida. Você precisa ter um novo nascimento em mim. Amém? Esse novo nascimento que nós temos é no Senhor Jesus. Olha o que Jesus, Ele fala aqui no finalzinho desse texto que nós lemos. O vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. E o que é isso, irmãos? É que quando você entrega a tua vida para o Senhor, você não é mais dono dela. Entende isso? Isso você vai colocar todos os aspectos da sua vida. Você vai tomar decisão, você depende de Deus, amém? Você tem uma vida, um ministério, você depende de Deus. Você tem uma família, você depende de Deus. Então nós dependemos de Deus em tudo. Veja a parte que o Zé fez aqui, que é uma parte que pega demais as pessoas, e muitas pessoas estão presas nessa parte da sua vida que é financeira e não deixa o Senhor conduzir a sua vida inteiramente. E o Senhor, Ele quer conduzir a nossa vida inteiramente. Olha o que Ele diz, irmãos: o vento sopra onde quer. E você vê o vento? Não vê. A gente não vê o vento. A gente ouve o barulho, como está escrito aqui, que ele faz. E nesses dias a gente tem ouvido muitos ruídos de vento, não é verdade? Porque ele tem esse poder mesmo, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai.
A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito, aleluia. A sua vida é direcionada pelo Senhor, amado. Você não toma mais as decisões por você. O seu coração é transformado, a sua vida é transformada. Isso é tão maravilhoso, isso é tão especial da parte de Deus, porque o Espírito Santo começa a nos capacitar das coisas que a gente não conseguia fazer. Amém? Quem que pode amar? Quem pode amar por você mesmo? Ninguém, irmãos, porque a nossa natureza é má. Nós amamos as pessoas e perdoamos porque o Espírito de Deus está em nós. Amém? Por que que nós nos mantemos num casamento? Ser casado é fácil? Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas por que a gente se mantém casado? Porque o Espírito Santo faz parte do nosso casamento. Então Ele está lá cuidando, Ele está lá dando direção na nossa vida. É esse nascimento, irmãos, que o Senhor Jesus estava dizendo para ele: é necessário nascer da água, é necessário que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, é necessário nascer do Espírito. E aí eu estou falando da parte de transformação, mas também tem a parte de experiências, as partes que nós vamos viver com o Espírito Santo, que são experiências pessoais, experiências que eu devo buscar a cada dia da minha vida, que você deve buscar a cada dia da sua vida, amado. E as experiências com Deus, ela não tem preço, não tem preço. O Senhor visitar a tua vida, o Senhor te dar sonhos, o Senhor te dar visões, o Senhor te dar revelações da palavra de Deus, o Senhor te avisar de coisas que estão por vir, de coisas que vão acontecer. O Espírito Santo usar a tua vida para você trazer uma cura na vida de uma pessoa. Olha que maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo derramar sobre ele, sobre você, as virtudes de Deus. São todas essas coisas que o Espírito Santo, ele traz sobre a nossa vida. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, estou chamando você de uma vida natural, de uma vida só de você conhecer a letra. Você conhece sim a lei, mas você não conhece o dono da lei. Você não conhece a revelação da lei, você não conhece. Você não conhece o Deus dessa lei. Entende isso, irmãos? Deus não está chamando você para você viver uma vida natural. Deus está chamando você para você viver uma vida espiritual, um novo nascimento de fato e de verdade, em nome de Jesus. Esse é o convite de Deus para a nossa vida hoje. O novo nascimento, irmãos, é uma gestação espiritual. Quando Deus me falava essa palavra, que eu já preguei ela tantas vezes, de outras maneiras, mas o Senhor trazia ao meu coração uma gestação espiritual. A minha filha Amanda aqui está grávida. Ninguém viu, né? Esse barrigão todo. E ela está aí nos próximos 15 dias, vai nascer a Aimee, a minha netinha. Então veja, irmãos, é uma gestação. Ela está esperando há quase 9 meses. E foi gerada ali de uma semente, não é? E o Senhor foi trabalhando. Veja, eu vou perguntar para Amanda assim: Amanda, como que você deixou aí a nenê dentro de você? Como que ela ia fazer isso? Ela não tem como fazer isso. Porque isso é uma obra de Deus. Amém? É o Senhor, é uma obra de Deus. Então, o novo nascimento na nossa vida é isso. É Deus que vai nos dando forma, entende? É o Senhor que vai trabalhando na nossa vida, querido. Esse convite de Deus para você nesta tarde, para mim, embora muito simples, é algo muito profundo e muito necessário para a nossa vida. Eu confio, irmãos, naquilo que Deus está falando. Se o Senhor está falando de novo nascimento nesta tarde, é porque algumas pessoas talvez já deixaram as primeiras coisas da sua vida, ou estão no natural.
deixar o sobrenatural de Deus, aquilo que o Senhor já entregou na sua vida, talvez você tenha deixado de lado, e o Senhor quer resgatar isso na sua vida, em nome de Jesus. Então, o novo nascimento é uma gestação espiritual, uma nova natureza de Deus em nós. Vamos falar isso? O novo nascimento é uma gestação espiritual. Uma nova natureza em Deus. Amém? Quantos já nasceram de novo aqui? Aleluia. Irmãos, e nós precisamos desse trabalhar de Deus todos os dias. Precisamos. Outro dia eu estava pregando aqui, eu me lembro, que eu disse assim, olha, se você quiser aceitar Jesus e permanecer do mesmo jeito, você vai ficar do mesmo jeito a vida toda. Agora, se você quiser crescer, se você quiser evoluir, se você quiser coisas novas de Deus, o Senhor vai te dar todos os dias na sua vida, porque Ele sempre tem coisas novas para nos dar. Vou usar o exemplo aqui do nascimento da bebê. Ela vai nascer e vai continuar bebê a vida toda? Não, não vai. Ela vai passar pelas fases, irmãos, e ela vai crescer. E é assim que Deus quer na minha vida e na tua vida, querido. Deus não quer que você permaneça um bebê para sempre. Deus quer que você cresça na graça, no conhecimento, na experiência com Ele, a cada dia da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha que interessante, na criação em Gênesis, aparece 9 vezes, 9 é o número da gestação, e Deus disse. 9 vezes, conta lá depois. 9 vezes. O que Deus estava fazendo? Deus estava usando a força da palavra para gerar todas as coisas. É isso que Deus estava fazendo, irmãos. Cada vez que Deus falou, e Deus disse, Ele estava criando alguma coisa. Ele estava fazendo alguma coisa. Então veja, quando eu e você estamos no processo de Deus, é a força da palavra que está gerando em nós alguma coisa, entende? Então tudo que você está ouvindo aqui, olha, você já ouviu bastante coisa aqui hoje, tudo que você está ouvindo aqui sendo ministrado, é para o teu crescimento, é para a tua transformação, amém? Para que você seja uma pessoa habilitada por Deus em nome de Jesus, aleluia. Então, Deus é perfeito, irmãos, em tudo que Ele faz, ordenado. Todos os dias Ele estava criando alguma coisa. Nos 6 primeiros dias, Deus estava criando, até o findar do 6º dia, Ele criou o homem, e Ele estava criando todas as coisas, amém? Deus está criando coisas novas na sua vida. Quem sabe hoje Deus está dizendo assim, e Deus disse sobre a vida da Márcia. E Deus disse, porque Ele está criando coisas novas, amém? Olha que interessante, 9 são as partes do fruto do Espírito. Por quê, irmãos? Porque o fruto do Espírito está gerando em nós a gestação do caráter de Cristo na nossa vida. Você sabe quais são essas 9 partes? Que, aliás, complementa a palavra da semana passada que eu falei das obras da carne. E aqui é a continuação do que foi falado. É o fruto do Espírito, as partes do fruto do Espírito, que é o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Para que são essas coisas? É enfeites que estão na Bíblia? Não, irmãos. Isso é para gerar o caráter de Cristo na nossa vida. Amém? É para gerar o caráter de Cristo na sua vida. Essas partes do fruto do Espírito, querido, embora abençoa tanto quem está do teu lado, não abençoa? Quando você, por exemplo, tem domínio próprio na sua vida, e você deixa de ser o estouradinho, isso vai abençoar quem está do teu lado. Mas necessariamente o fruto do Espírito é para melhorar você.
é para melhorar a tua vida, é para transformar você, querido, amém? Para você ter o caráter de Cristo, a base, veja que a primeira parte aqui é amor. Por que é o amor? Porque o amor é a base de tudo. Está escrito na carta de João que Deus é amor, amém? Então o amor, ele é a base de tudo. E nós temos que olhar para esses 9 ingredientes aqui e trazer para a nossa vida. Falta amor para você? Deus tem para te dar. Falta alegria? Talvez você é uma pessoa triste do nada. Tem alegria aqui para você. Falta paz. Porque a paz que excede todo o entendimento, essa paz que vem de Deus, irmãos, é uma paz no meio da guerra. Entende? É uma paz acima de qualquer coisa. Eu estou passando pelas lutas, pelas tempestades, mas eu estou em paz, porque eu confio no Senhor. Entende? Então é Deus gerando na nossa vida. Tudo isso está inserido aqui no que Jesus estava falando para Nicodemos. É necessário você nascer da água e nascer do Espírito. Vamos olhar lá para a vida dos fariseus, que muitas vezes Jesus apontou para eles, e Jesus falou para eles assim: eu estou reprovando a atitude de vocês. Vocês não entram no céu e não deixam as pessoas entrarem. Vocês, quando estão jejuando, vocês ficam na porta das sinagogas, mostrando para todo mundo o sofrimento do jejum que vocês estão fazendo. Então Jesus, ele reprovou muitas vezes a atitude dos fariseus, que eram homens religiosos, que estavam ali com uma cópia da Torá debaixo, na sua mão ali, debaixo dos seus braços, mas na prática, eles não tinham a prática da palavra, não tinham a prática de uma natureza transformada. Irmãos, é isso que vai nos levar para o céu. Não é a placa A, B ou C, quanto tempo você tem de crente, que credenciais você tem. Isso não importa muito, isso facilita a nossa vida, é verdade. Uma credencial facilita, não é? Você ser estudado, você conhecer outros idiomas vai te facilitar muito. Mas tem muita gente indo para o inferno com credencial e tudo. Tem muita gente, irmãos, deixando essa vida, reprovados por Deus, com tanto conhecimento, não é? Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida, queridos, é se nós realmente somos transformados em Cristo Jesus. Se a nossa vida realmente está pautada no Senhor. Olha o que ele fala, a paciência. São coisas que nós precisamos executar na nossa vida. Amém? Paciência, delicadeza. É a maneira como nós tratamos as outras pessoas. A bondade do coração, a bondade da alma. Irmãos, e quando está na palavra, Deus conhece muito bem o seu povo. Deus conhece a natureza das pessoas, Deus conhece. Não é? Que nós temos uma tendência muito fácil, às vezes, de nós deixarmos as primeiras obras, e de nós darmos lugar às obras da carne que foram faladas. Não é verdade? E o Senhor quer que a gente pratique essas coisas todos os dias, em nome de Jesus. Depois vem aqui a fidelidade. Fidelidade, entra aqui o que o Zé falou, mas entra também a fidelidade uns para com os outros, a fidelidade dentro de casa, fidelidade conjugal, a fidelidade de amigos, fidelidade com Deus. Começa a analisar tudo isso, a humildade. Jesus, ele é o exemplo de humildade, não é? E ele fala de João Batista, interessante, que dos nascidos de mulher não existiu ninguém mais humilde do que João Batista. Ele testemunha a respeito dele. Humildade é uma virtude, não é sinônimo de pobreza. Não é. Mas humildade é uma virtude, irmãos. Deus pode acrescentar na sua vida muito, mas você não pode deixar a essência de ser humilde. Porque o Senhor acrescentou algum patamar na sua vida. Eu já não me misturo mais. Eu já enxergo as pessoas aqui, ó. Então, já fomos reprovados pelo Senhor. E outra coisa interessante que Deus fala, que Jesus fala,
é que quando nós recebemos a glória dos homens, nós não precisamos mais receber a de Deus, porque a gente preferiu a dos homens. Então, olha, que coisas importantes o Senhor coloca aqui para nós. E o domínio próprio, irmãos? Quem domina a si mesmo, quem domina a sua língua, ele é mais forte do que quem domina uma cidade. Olha só, domínio próprio, você dominar a sua natureza, dominar os seus pensamentos, dominar as coisas ruins, não é? Que às vezes estão sobre a sua vida, as heranças que talvez você trouxe sobre você. Eu ouvia alguém que eu gosto de ouvir umas aulas, eu ouvi essa semana, e aí ele dizia assim, nós temos uma natureza ruim, e ele dizia dele, ele falou assim, o meu avô era cangaceiro, o meu avô era cangaceiro, o meu pai passou por uma situação de bebida, de alcoolismo muito forte, mas eu não preciso ser como eles, mas eu não posso me esquecer, que eu vim dessa linhagem, eu vim desta situação, então eu preciso dominar, eu preciso ter o domínio próprio sobre a minha vida, entende, irmãos? Por falta de domínio próprio, muitas pessoas perdem famílias. Por falta de domínio próprio, pessoas perdem trabalhos. Pessoas perdem oportunidades, por falta de domínio próprio. Então veja, tudo isso é Deus gestando, trazendo o caráter dele sobre a nossa vida. Olha outra coisa interessante, 9 são os dons espirituais. 9. E o que Deus está fazendo através dos dons espirituais? Deus está trazendo uma gestação de habilitação e de poder sobre a nossa vida. Queridos, todos vocês precisam se interessar pelos dons espirituais. Precisam orar sobre os dons espirituais. Precisam exercer os seus dons e os seus ministérios. Amém? Então, 9 são os dons espirituais. Vai habilitar a igreja, trazer poder do céu sobre a sua vida. Quais são os dons? Sabedoria. Quem precisa de sabedoria? Tiago diz, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Ele dá sabedoria. Então, Deus precisava de uma saída, de uma resposta. E o Senhor dá sabedoria para você fazer exatamente aquilo que está no coração dele, no final dá tudo certo. Porque veio da onde? Veio do céu para a sua vida. Sabedoria, conhecimento. Conhecimento que Deus vai dar para quem se interessa pelo conhecimento. Amém, irmãos? Mas é um dom. É um dom que Deus desperta na sua vida. Veja, quando você busca o dom do conhecimento, que é algo que graças a Deus o Senhor tem me dado, então eu leio a palavra, não é só a palavra, o Senhor está me revelando as coisas ocultas dela, o que está por trás da palavra, o Senhor está revelando. Por quê? Porque é uma palavra de conhecimento, que é uma palavra também usada no ministério de cura, palavra de conhecimento. Veja, irmãos, de repente, tá? Você nunca teve um problema nas costas, por exemplo, um problema na coluna, você nunca teve. E de repente você está lá com a dor na coluna, talvez essa dor da coluna não é tua, é de alguém que Deus quer revelar para que você ore por esta pessoa. Então veja os dons, Deus trazendo sobre a igreja. Será que essas coisas estão de enfeites na Bíblia? Não, irmãos. Deus quer que a sua igreja seja despertada, em nome de Jesus. Depois vem a fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois vem os dons de cura. Olha quanta coisa preciosa, irmãos. O Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Cada vez que você e eu, nós nos interessamos pelas coisas de Deus, o que Deus está fazendo? Formando em nós. Olha Deus formando em nós. Olha Deus trabalhando na vida desse bebê espiritual que sou eu e você, e dando forma, dando habilidades, entende? Dando coisas na sua vida, amém? Veja só, talvez você vai concordar comigo nisso que eu vou falar. Talvez você chegou num patamar da sua vida, que você diz assim, eu jamais pensei na minha vida que eu ia chegar aonde eu cheguei. Quantos já pensaram isso? Pois é, algumas poucas pessoas que pensaram isso na sua vida. E você chegou aonde te surpreendeu. Discernimento, que habilidade que é. As pessoas que têm discernimento, principalmente discernimento de espíritos, de olhar uma situação e de saber ali se é um espírito maligno ou não é um espírito maligno. Isso é discernimento. Mas existe discernimento também em situações, no cotidiano, irmãos. No cotidiano. Discernimento que Deus vai te dar e você vai conseguir entender exatamente aquela situação que você está passando. Quem está entendendo, diga amém. Variedade e interpretação de línguas. Amém? Glória a Deus. Quem não fala em línguas estranhas aqui ainda? Deixa eu ver. Levanta a sua mão. Tem que buscar, irmãos. Falar em línguas é uma edificação pessoal. Sabia? É algo muito especial entre você e Deus. Isso é algo que Deus deu para nós, particularmente com Ele. Isso não quer dizer que você que não fala em línguas, que você não tem o Espírito Santo, tá bom? Isso é uma das partes aqui dos dons, amém? Mas existe dom sobre a sua vida, com certeza existe, amém? E 9 bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Existem 9 bem-aventuranças. Para que o Senhor Jesus falou o sermão da montanha em Mateus capítulo 5? O que ele estava fazendo? Mostrando para o bebê que nasceu, mostrando para ele que havia desafios, porque todas as bem-aventuranças, elas trazem primeiro o problema, não é? Vocês serão perseguidos, mas depois o Senhor traz o quê? A solução, a solução. Então isso é o que, irmãos? Os desafios e as promessas no decorrer da vida. Olha o que Deus está gerando em nós. Sabe, quando nós somos transformados em Deus, de verdade, nós vamos viver desde o dia da nossa conversão até o último dia da nossa vida, sem sair da presença dEle. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para cada um de nós. Hebreus 11:3 está escrito assim, ó: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só o que o escritor de Hebreus fala. Ele está se referindo que é a criação. Então ele diz assim que tudo que foi criado daquilo que não se vê, daquilo que não é aparente. Por quê? Porque Deus criou tudo pela força da sua palavra. Amém? A palavra é uma semente que gera. Olha a palavra do Zé aqui de novo. A palavra é uma semente que gera. A semente quer encontrar um útero. A semente quer encontrar um útero. Lembra de Maria? Diz lá que o Espírito Santo envolveu Maria.
E quando o Espírito Santo envolve Maria, ela engravida de Jesus. Não é? Então, foi encontrado um útero ali, para a semente que teria que nascer. Amém, irmãos? E quando Jesus ele fala dessa água, a água ela é uma conexão espiritual. Ela também é regeneração, purificação e um novo nascimento. Amém? Olha que interessante, céu. O céu, o nome dele no original, que é Chamaim, sabe o que significa céu? Lugar das águas. Isso significa céu, lugar das águas. Sabe, quando eu começo a ligar isso, entender o que Jesus falou para Nicodemos, é necessário você nascer da água. Jesus estava dizendo para ele, é necessário você nascer do céu. É necessário. É necessário você nascer do céu, você nascer da revelação que está no céu. E olha outra coisa que interessante que é isso, ó. O nome Adão, Adam, no original também, significa, as 3 letras hebraicas significa força, porta e água. E aí se traduz como, Adão era um conectador das águas. Que interessante, irmãos. O que estava sobre a vida de Adão? Um conectador das águas. E o que a Bíblia fala em Gênesis? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, não é isso? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Adão tinha este poder de conectar essas águas. Adão tinha esse poder, estava na raiz, no nome dele. Adão perdeu tudo isso. E agora Deus nos chama, Deus chama a cada um de nós, irmãos, para a gente se conectar de novo às águas. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, eu preciso ligar você às águas. Eu preciso conectar você ao céu novamente. Amém? Fique de pé. Enquanto você fica de pé, quero ler os últimos 2 versículos que está em Ezequiel 36, 25, 27. Pastor Edson. Olha o que está escrito. Quero que você receba isso. Borrifarei água limpa sobre vocês. Você recebe? E os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que eu lhe dei. Amém? Então o Senhor vai borrifar água limpa nesta tarde, em nome de Jesus.